Graças e paz, queridos, vocês me ouvem? Amém. Maravilha. A gente chega então no capítulo 34 de Números. Amém, Senhor Jesus? Te convidamos, ó Deus, para que o Senhor nos conduza nesse caminho de revelação da Tua Palavra. Abra os olhos do nosso entendimento, sejamos iluminados para ver o Senhor, contemplar o Senhor, sermos transformados pela Tua Palavra. Tua Palavra, ó Deus, que nos imprime o Teu Espírito, sobretudo o chamamento, a vocação. Somos vocacionados pelo Senhor, como representantes, como uma família do Senhor aqui na terra. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse caminho de revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, capítulo 34 de Números. A gente percebeu nos capítulos anteriores aqui, Deus começando a estabelecer o povo agora na Terra Prometida, né? E aí a gente teve episódios ali dos Gaditas, a tribo de Gade, de Ruben, né? Eles querendo ficar para cá do Jordão, para quem do Jordão, e não para além do Jordão, né? E agora eles começam, Deus dá vitória sobre os inimigos, e Deus pede que eles consagrem se consagrem novamente. Deus lembra a respeito de algumas leis para eles, os procedimentos que eles devem fazer quando eles ingressarem na Terra Prometida. Pois bem, chegamos então no capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zin, junto à fronteira de Edom. No leste, a fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim, prosseguirá até Zin e irá para o sul de Cades Barneia. Depois passará por Azar, Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será esta fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo-Amate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Essa será a fronteira oriental. Façam uma linha de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será esta terra de vocês com suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Essas 2 tribos e meia receberam a sua herança no lado leste do Jordão, em frente de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode e líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Fitã, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Zacar; Aiude, filho de Selomi, o líder da tribo de Asser; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram estes os homens a quem o Senhor ordenou
que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. Então você lembra aqui que Deus instituiu os da tribo de Levi para ministrarem no tabernáculo, certo? Então eles não tinham posse na terra. As outras tribos deveriam dar terras para eles, ok? Então eles não tinham uma herança própria, porque o Senhor disse: eu sou a herança de vocês, para a tribo de Levi, ok? Então ordene aos israelitas que da herança que possuem, deem cidades para os levitas morarem. Então os recursos, o alimento, tudo era a partir das contribuições das tribos, das ofertas, eles que mantinham os levitas. 3. Assim eles terão cidades para habitar e pastagens para o gado que possuem e para todos os outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão. A maneira de trabalhar nunca foi tão eficiente. A Monday.com possibilitou que a nossa equipe tivesse uma área de trabalho centralizada, onde podemos gerir todos os... As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 1.000 côvados, a começar pelo muro da cidade. Do lado de fora da cidade, meçam 2.000 côvados para o lado leste, para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo a cidade no centro. Eles terão essa área nas pastagens das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras que os israelitas possuem deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tome muitas cidades da tribo de quem tem muitas, mas poucas da que tem poucas. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem as suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que ninguém acusado de assassinato morra antes de apresentar-se para julgamento diante da comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão as cidades de refúgio de vocês. Designem 3 cidades de refúgio de lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas e para os estrangeiros, imigrantes ou residentes, no meio deles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino deverá ser executado. Ou, se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino deverá ser executado. Ou se alguém, tendo na mão um pedaço de madeira que possa matar, ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino deverá ser executado. O vingador do sangue da vítima matará o assassino. Quando o encontrar, ele o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se, com hostilidade, lhe der um soco provocando a sua morte, ele deverá ser executado. É assassino. O vingador do sangue da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Contudo, se alguém, sem hostilidade, empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou se, sem vê-la, deixar cair sobre ela uma pedra que possa matá-la, ou ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador do sangue da vítima, de acordo com essas ordenanças. A comunidade protegerá o acusado de assassinato. Um minuto só.
25. A comunidade protegerá o acusado de assassinato do vingador do sangue da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. 26. Se, contudo, o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora da cidade e matar o acusado, não será culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estes serão estatutos legais para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa deverá ser executado como assassino mediante depoimento de testemunhas. Ninguém, porém, será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino condenado à morte. Certamente deverá ser executado. Não aceitem resgate por alguém que tenha fugido para uma cidade de refúgio, permitindo que ele retorne e viva na sua própria terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra, e só se pode fazer expiação da terra na qual o sangue foi derramado pelo sangue daquele que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu sou o Senhor, habito entre os israelitas. Chefe da família do clã de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas. Eles disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que, por sorteio, desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo com a qual se unirem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à da tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu essa ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isso que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contanto que se casem dentro do clã da tribo do pai delas. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai, para que cada israelita possua herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo do seu pai. Estes são os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em frente de Jericó. Amém? Finalizamos aqui o livro de Números, esse censo, né? A gente viu aqui 2 vezes sendo feito esse censo, e eles ingressando agora na Terra Prometida. Pois bem, tanto é que a gente no capítulo 24 viu aqui Deus agora distribuindo, ordenando essa distribuição de terras, né? E dando os limites da posse da terra. Pois bem, nós chegamos aqui no 5º livro da Bíblia, 5º livro aí da Torá, por isso é chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros, nessa sequência, contando a história do povo de Deus na Terra. Pois bem, o livro Deuteronômio significa segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei. Por quê? Porque Deus deu uma lei para Moisés lá no Monte Sinai, sim? Ok. E esse povo quebrou a lei imediatamente.
Aí Deus os leva a peregrinar ali no deserto, e toda essa geração morreu, e ficou somente a geração de Josué e Caleb de 20 anos para baixo, que depois de 40 anos, esse pessoal agora tem em torno de 60 anos, os mais velhos. Faz sentido? Ok. Agora eles começam a ingressar na Terra Prometida, se estabelecer na terra que Deus ordenou e Deus disse que daria para eles. E agora, Deus fala novamente as leis para eles. Ok? Porque eram os seus pais que tinham sido ministrados sobre a lei. E agora, Deus vai citar. Então, Deuteronômio é a segunda lei. Então, a gente vai ver muita coisa que a maior parte das leis que a gente já viu, Deus vai repetir para eles agora. Certo? É isso, a gente vai ler novamente leis aqui em Deuteronômio. Algumas diferentes, mas a maioria que a gente já leu e já viu até agora. Ok? Deuteronômio capítulo 1. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto a leste do Jordão, ou seja, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Meu Deus. Vocês percebem? Em 11 dias se vai de Horebe, Monte Horebe, que Deus falou com Moisés, a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Quantos dias? 11. Quanto tempo eles ficaram aqui no deserto? 40 anos. Ficaram fazendo assim, circulando. Até que morresse todo mundo. Por conta da murmuração. Em 11 dias ele podia fazer o trajeto já para Cades Barneia e depois já ficar diante da Terra Prometida e tomar posse. Olha só, no 40º ano, no primeiro dia, ou seja, 40 anos depois, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e dirijam-se à região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos, na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos descendentes deles. Naquela ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e conhecidos de cada uma das tribos, e eu os porei como chefe de vocês. Vocês me disseram: esta é uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei comandantes de 100, de 1000, de 50 e de 10, além de oficiais de cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas dos seus irmãos e julguem com imparcialidade, tanto os israelitas quanto os estrangeiros. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a região montanhosa dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá.
Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Subam e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente para espiar a região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e as quais cidades iremos. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Então eles partiram, subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram, trouxeram alguns frutos da região, como o seguinte relato: essa terra que o Senhor nos deu, nosso Deus nos dá, é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o Deus de vocês. Queixaram-se nas suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, e por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Os nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram que o povo é mais forte e mais alto do que nós, que as cidades são grandes e fortificadas, com muros que vão até o céu, que até mesmo viram ali os anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, em uma coluna de fogo de noite, em uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que prometi dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor com integridade. Por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e me disse: você também não entrará na terra. No entanto, seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará ali. Encoraje-o, pois ele fará que Israel tome posse da terra. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojos, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, estes entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês se preparou com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes, não subam nem lutem, porque não estou com vocês, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Antes, rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas, e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então, vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Em seguida, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, conforme o Senhor me tinha ordenado. Por muito tempo caminhamos ao redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Dê ao povo estas ordens. Vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que tem feito. Ele cuidou de vocês na jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú,
que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem provoquem uma guerra contra eles, pois não darei a vocês parte alguma na terra deles como possessão, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Ora, antigamente os Emins habitavam nessa terra, era um povo forte e numeroso, alto como os Anaquins. Como os Anaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam os Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os dorreus. No entanto, os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no lugar deles, assim como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Então o Senhor nos ordenou: agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim, atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos desde a época em que partimos de Cades Barneia e atravessamos o vale de Zered, período no qual pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não os ataquem nem provoquem uma guerra com eles, pois não darei a vocês parte alguma na terra dos amonitas como possessão, porque eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns que ali habitavam no passado. Os amonitas chamavam Dan-Zumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Anaquins. O Senhor os exterminou, e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram no lugar deles. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram no lugar deles até hoje. Foi o que também aconteceu aos alveus, que viviam nos povoados próximos de Gaza. Os captoritas, vindos de Captor, os destruíram e se estabeleceram no lugar deles. Vão agora e atravessem o rio Armon. Vejam que eu entreguei nas suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir em todos os povos debaixo do céu pavor e medo em relação a vocês. Quando ouvirem da fama de vocês, temerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com um comunicado de paz, que dizia: deixa-nos atravessar a tua terra, passaremos somente pela entrada principal, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanto a comida que comeremos como a água que beberemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram conosco os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão. E atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Contudo, Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, porque o Senhor, o Deus de vocês, tornou o espírito dele obstinado e endureceu-lhe o coração, para entregá-los das mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: veja, estou para entregar-lhe Seom e a terra dele. Comece a ocupação e tomem posse da sua terra. Então Seom, acompanhado de todo o seu exército, saiu ao nosso encontro, para guerrear contra nós em Jaza. Contudo, o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as separamos para a destruição, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao rio Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Depois, voltamos e subimos pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para nos enfrentar com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei nas suas mãos, com todo o seu exército e com sua terra.
Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou nas nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas elas foram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas aldeias sem muros. Nós as separamos para a destruição, assim como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as suas cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. No entanto, todos os animais e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e também toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. A propósito, Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. A cama dele era de ferro e tinha, pela medida comum, 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Ele ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse, naquela época, dei às tribos de Ruben e de Gade o território que vai de Aroer, junto ao rio Arnon, até metade dos montes de Gileade com as suas cidades. O restante de Gileade, também toda Bazã, o reino de Og, dei a metade à tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e dos Macatitas, e deu o próprio nome àquela região, de modo que até hoje Bazã é chamada de Avote-Jair. Em Gileade, a Maquir, a tribo de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o rio Arnon, cuja fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga, a leste. Naquela ocasião, ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Entretanto, esposas, crianças e rebanhos, pois sei que vocês têm numerosos rebanhos, devem permanecer nas cidades que lhes dei, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como dou a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, dará a eles, do outro lado do Jordão. Depois, vocês poderão retornar cada um à propriedade que eu lhes dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais você passará. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Por favor, deixa-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Contudo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué: fortaleça-o e o encoraje-o, porque será ele quem atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Amém, queridos? É até aqui, né? Amém, Senhor Jesus. Nos leva, ó Deus, num caminho para a terra prometida e nos guarda de toda incredulidade.
de toda altivez, como aconteceu aqui, toda murmuração que aconteceu com o povo. Nos leva, ó Deus, num caminho de fé. Aumenta-nos a nossa fé, Deus, para que não caiamos no erro da geração de Moisés. A incredulidade e a murmuração. Deus, nós pedimos que o Senhor, a cada dia, está saindo a luz, né? Nós podemos ver, contemplar. É isso que nós estamos, Deus, conversando com cada irmão. É isso que nós estamos nesses dias compartilhando na mesa. Que o Senhor tem aberto os nossos olhos. E o Senhor está removendo de nós toda a incredulidade, toda a murmuração, toda a expectativa corrompida de olhar para o Senhor como aquele que deve contemplar os nossos interesses, de olhar para a vocação, para o chamado e achar que é o Senhor que deve responder aos nossos interesses, assim como o povo do deserto. Mas nós queremos, ó Deus, olhar para o Senhor, contemplar o Senhor e permitir que o Senhor nos conduza. Que o Senhor satisfaça aquilo que realmente necessitamos e estabeleça a Tua presença na nossa vida. Guarda o nosso coração, pois nós seremos um povo, nós somos um povo da realidade da terra prometida. Nós somos um povo que toca realidades espirituais. Nós somos um povo que torna a presença a coisa mais importante. Nós somos um povo que não olha para trás e deseja as comidas do Egito. Nem nos levantamos em rebeldia contra aqueles que o Senhor estabeleceu para nos guiar, para nos conduzir em direção à terra que mana leite e mel. Nosso coração está blindado no Senhor. Nosso coração está guardado no Senhor. Nós somos a geração de Josué e Caleb. Nós somos a geração da fé, a geração, ó Deus, da palavra empenhada, da responsabilidade, do compromisso e da aliança. Desfrutamos, ó Deus, das nossas relações. Desfrutamos fidelidade, verdade, sinceridade e amor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que desfrutaremos, pisaremos, tomaremos posse da terra que o Senhor nos prometeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Gostoso estar aqui com cada um de vocês. Amém. Nessa leitura devocional. Voltaremos então amanhã, ok? Amanhã ao meio-dia. E compartilhando com vocês aí, estávamos lá no Monte Remo. Eu já cheguei aqui em Porto Alegre. A gente está todo virado, né? Viramos à noite, acordado. Foi tudo muito especial. Tudo muito especial. Foi uma glória, um mover. Irmãos, depois você vai ouvir testemunhos, caso você não tenha ido, né? Os nossos irmãos estão tudo lá. Só eu que vim agora, porque tinha o devocional e também tem um compromisso agora já na sequência. E aí eu vim mais cedo. Mas o nosso pessoal vai ficar lá até 10 horas da noite hoje. Estão desfrutando, tá uma maravilha. E o Senhor preparou tudo da melhor forma. Ontem foi muito, mas muito gostoso. À noite aí a gente teve ali à tarde brincadeira, piscina, diversão, comunhão, né? Partir do pão. E aí depois a gente teve lá uma refeição. Depois da refeição a gente começou a orar lá. E aí tivemos um tempo ali de palavra, de oração, um tempo profético. Mano, foi tão precioso. A gente ficou 4 horas e meia na presença, assim, transbordando.
sabe? Foi intenso, profundo, um ambiente muito profético. Deus sinalizando tanta coisa para esse ano. E depois disso, a gente teve ali um pequeno intervalo, e aí a gente depois fez grupos, né, GCs, e a gente ficou falando sobre relacionamento. A gente foi até umas 4 horas da manhã em grupos, todos que estavam lá, compartilhando vida. Bom, o ambiente, nada se parece mais com a igreja do que aquilo. Nada se parece mais com o corpo de Cristo do que aquilo. Nada parece mais com o culto do Novo Testamento do que aquilo. Sabe? Comunhão, roda de conversa, de relacionamento, de redenção. Foi muito precioso. Depois disso, a gente teve um tempo aí de pagode, a gente fez um pragode lá, e foi muito gostoso. E depois disso a gente subiu lá para a gente atravessou a divisa da cerca lá, que também é a terra ali nossa. A gente atravessou e foi lá num lugar de uma vista privilegiada. Aí tinham nuvens, né? Tinha bastante nuvens assim, mas Deus foi muito bom, porque nós vimos o nascer do sol, e aí foi questão aí de meia hora depois as nuvens já cobriram totalmente, mas nós vimos o nascer do sol, foi muito gostoso. Depois disso a gente desceu, aí esperou ali chegar às 7h30, aí um café, tomamos um café, alguns aí a gente não viu, depois disso a gente não viu eles, e deve estar debaixo de um colchão, um canto, ou algum dormindo numa grama, a gente não sabe, tem perdido, que não é uma machada aqui um pouco. E outros não, dormiram ali um pouquinho, descansaram um pouquinho, mas já levantaram, depois já foram para a piscina, já foram jogar bola, estão lá na comunhão, ok? Alguém aí pode, que seja aí, pode ligar a câmera e mostrar como é que tá aí no Monte Remo? Ei, pastor. E aí? Aliás, pastor. Vocês estão aí na cozinha? Vocês estão na cozinha? Todo mundo acordado, pastor. Todo mundo acordado. Maravilha. Que legal. Aqui, pastor, aqui. Vou dar um barulho. Pastor, ó. Olha aí, todo mundo parou pro devocional. Que gostoso, gente. Maravilha. Vocês estão aí no Monte Remo, só quando for virar a câmera, virem bem devagar, porque senão Uma benção, pastor. a internet ela buga um pouquinho. Olha aí, Helena, Fábio. Maravilha, né? Gostoso, gente. Gostoso. Alguém mostra aí a vista lá pra piscina aí, ali pra baixo. Isso. Jejum só na água aqui, o jejum. Então, os irmãos estão fazendo jejum na água, dá uma olhada. Tá aqui, ó. Aleluia. Muito gostoso. Olha aí, ó. A Angélica tá voltando. Na estrada voltando. Olha aí, muito legal, né? Maravilha. Irmãos, semana que vem, tava falando com o pastor Eduardo, semana que vem, aqui no sábado, a gente vai pra lá, vai fazer um mutirão de novo. Aí é o seguinte, essa piscina aí já tá liberada. Cada final de semana que a gente subir pra fazer alguma coisa lá, nós já vamos agora começar a fazer a gente. Sim, é o nosso verão, né? A gente vai dando um tasquinho a cada final de semana e preparando tudo, organizando, mobilização total. Quero declarar, nós vamos ser a maior delegação dessa vez aí no Monte Rema, lá no Rema Camp, nos dias do Carnaval. Nós vamos fazer um festão. E só para avisar vocês, só para lembrar vocês, nós temos já comprado 2 cordeiros, tá? Pedi para trazer da serra, a gente foi imolado lá, mas não, o sacerdote não comeu ainda. Daí nós vamos comer, daí os levitas nós vamos comer, daí. Amém? Nós vamos fazer um sacrifício. Vai ser um festão, ok? Então, já organize aí, porque só foi um esquenta. Esses dias aí, só ontem e hoje, essa madrugada, só foi um esquenta. Amém, queridos? Boa tarde para vocês aí, boa tarde para quem está em casa, ok? E nós voltamos então amanhã, meio-dia.
Beijo pra todos vocês. Graças a Deus. Tchau. Feito, pastor. Valeu. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, sua linda. Quatro sanguias. Tchau, Antonella. Coração, Antonella. Tô indo pra casa agora aí, mano. Capaz de eu chegar, o Benhur dizer, e aí, pai? O guri já tá com uns 14 anos, né? Olha aí. Gostoso. Tô chegando aí. Tchau.